Olá, pessoal! Nós somos do grupo responsável pela indústria de embutidos. Além de falarmos da granulometria aplicada na indústria, também falaremos do peneiramento. Nosso grupo é formado pelas discentes Ana Carolina, eu, Daphne, a Gabriela Lohane, a Karen Brum e a Tatiane Lima. Esse trabalho é da disciplina de Operações Unitárias 1, ministrada por Cristiane Guimarães Maciel Reis. Começando então pela definição de granulometria, que se trata do ato de medir o tamanho das partículas. Essa definição ela é muito confundida com o tamanho das partículas em si, então vale lembrar que são coisas distintas. Quando temos matérias reduzidas de tamanho pela força de impacto, corte e atrito, a gente está falando então aí da moagem, então são termos diferentes. Agora falando do peneiramento, temos que é um sistema onde existe uma certa quantidade de equipamentos de peneiramento que vibram, fazendo com que as partículas passem por eles de acordo com a espessura. Nesse sistema, as peneiras estão dispostas em ordem decrescente de aberturas. Sendo assim, à medida que o material passa por elas, as aberturas ficam cada vez menores. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriela. Eu vou falar para vocês um pouco sobre as etapas na produção de embutidos. Lembrando, pessoal, que eu vou falar uma coisa bem breve, bem resumida, porque não é o foco do nosso trabalho, né? A gente vai falar sobre o peneiramento, né, e a granulometria. Então, eu vou citar essas principais etapas, né, que ocorrem de maneira comum, né, dentro, né, da diversidade, né, de embutidos, somente para a gente se situar, né, dentro da indústria escolhida pelo meu grupo. E em cada etapa, né, é legal que a gente consiga imaginar aí aonde, né, a granulometria e o peneiramento vão ser empregados. Então, na primeira etapa, né, que é a trituração ou moagem, ocorre, né, o que o nome diz mesmo, né, que é a trituração e a moagem da carne. Então, vou lá, vou selecionar minha carne, matéria-prima de qualidade, vou selecionar a parte que eu quero moer, né, e vou moer a carne. Essa moagem, ela vai variar muito de acordo com a característica sensorial que eu quero agregar no meu produto final. Se vai ser uma moagem mais fina, né, ou mais grossa, vai impactar, né, diretamente na característica sensorial do produto. A parte de mistura é onde eu vou acrescentar, né, condimentos e especiarias, né, na minha massa de carne. A parte de emulsão é muito importante na indústria de embutidos, né? A gente sabe, né, que a composição química da carne é distribuída em proteínas, né, gorduras, água, minerais. E quando a carne ela é moída, é, essa mistura ela se torna instável, né? Então a gente sabe que o óleo aí, né, e a água, ele não se mistura. Então a função, né, do emulsificante é trazer essa estabilidade na mistura. É envolver, né, todos os componentes, ingredientes ali da massa de carne, né, de forma que ela fique uniforme, né, e fique estável. Após a emulsão, né, essa massa ela é envasada, né, em envoltórios e moldes que variam de tripas naturais, né, tripas artificiais ou moldes metálicos. Os moldes metálicos, né, devem ser substituídos ao tratamento térmico, né, para que conserve, né, a forma obtida aí pelo molde. Então, vai coagular, né, ali as proteínas da carne e vai manter aquele formato. Geralmente, esse molde é usado para embutidos grandes, né? Então, salames, né, presuntos, né, peças maiores de embutidos. A cocção, né, e a defumação. A cocção e a defumação, ela vai agregar também, né, características sensoriais no produto. Mas também, né, a cocção, né, o tratamento térmico aí, vai eliminar, né, micro-organismos da carne. Pessoal, esse é o artigo escolhido pelo meu grupo, né, para complementar o trabalho. Que tem como título A Elaboração de Embutido Tipo Mortadela com Farinha de Arroz. Esse artigo, né, esse estudo, ele foi desenvolvido lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o estado que mais produz arroz no Brasil e essa produção, né, esse beneficiamento do arroz, ele gera uma grande quantidade de grãos quebrados. Então, o artigo, né, ele traz o estudo, né, da substituição da fécula de mandioca, que é comumente empregada aí na produção de embutidos, pela farinha de arroz, né, obtida desse subproduto como uma forma mesmo de reaproveitamento, né? Vamos pegar esses grãos, né, quebrados, que são gerados, né, pela produção e beneficiamento desse arroz, e vai ser empregado, né, na produção de embutidos, substituindo a fécula de mandioca.
Então, o estudo vai trazer para a gente, né, a análise das propriedades fisicoquímicas, né, funcionais da farinha de arroz e também vão ser submetidos testes, né, que vão caracterizar aí a parte microbiológica, vão determinar de forma experimental a cor, a textura e também testes de análise sensorial. Materiais e métodos. Primeiramente, eles obtiveram a matéria-prima, que foi uma carne de frango mecanicamente separada de um frigorífico da região. Após isso, né, foram adicionados aditivos e ingredientes. Eles fizeram uma formulação para embutidos, como salsicha e mortadela. Os ingredientes que seriam responsáveis por atuar como agentes espessantes foram a farinha de arroz crua e pré-gelatinizada, e depois eles, né, fracionaram, né, várias amostras e colocaram, né, tinha amostra também da fécula de mandioca para fazer uma comparação. Então, foram 3 tipos de amostra, né? A farinha de arroz crua, pré-gelatinizada e também a fécula de mandioca. Após o fracionamento, né, foram realizados testes que teve como objetivo, né, a caracterização físico-química. Então, foi determinado, né, o teor de proteínas, de fibras, de carboidratos, e agora a gente vai mostrar, né, os resultados. Olá, pessoal. Meu nome é Ana Carolina e hoje eu vou apresentar para vocês aqui a parte da metodologia da fabricação do embutido tipo mortadela, que é sobre o artigo que a gente está apresentando. Bom, nós trouxemos esse fluxograma aqui, como vocês podem ver, e eu vou falar um pouco de como foi realizada o procedimento para fabricar a mortadela. Na elaboração desse embutido, os autores utilizaram como matéria-prima a carne mecanicamente separada, que a gente conhece aí como CMS. E essa CMS, ela foi de frango, e foi a uma temperatura de menos 2 graus. Então, para possibilitar a utilização da carne mecanicamente separada, os blocos de carne, eles foram submetidos a uma etapa de redução de tamanho, e para isso eles utilizaram uma serra-fita para reduzir o tamanho desses blocos de carne. E isso aí resultou, em peças de aproximadamente aí 1 quilo. Os recortes, eles foram conduzidos aí à operação no cúter, e isso foi para obter uma massa fina, né, e dividida. Então, após a operação, ocorreu a etapa de pré-mistura, como a gente pode ver aí no fluxograma. Nessa etapa de pré-mistura foram adicionados os ingredientes, aditivos e condimentos. Posteriormente, também foi realizada uma emulsificação. Então, logo após a emulsificação, a massa foi transferida para a embutideira. E depois dessa etapa também ocorreu aí o embutimento, e foi utilizando um envoltório aí termoencolhível para obtenção de peças de aproximadamente meio quilo. Depois desse procedimento, ocorreu também a etapa de pasteurização. Essa etapa ela foi feita em uma panela de cozimento até atingir o centro do produto, numa temperatura aí de 72 graus. Como a gente sabe, essa etapa é para evitar o crescimento de micro-organismos indesejáveis e auxiliar aí na fixação de cor, e prevenir também o enrugamento do envoltório. Aí, depois da pasteurização, submeteu o produto a um choque térmico e resfriamento numa câmara aí, de refrigeração, uma temperatura de 4 graus. Então, no processamento do embutido, foi substituída a fécula de mandioca, utilizada na elaboração do produto comercial convencional, pela farinha de arroz crua e pré-gelatinizada, nas proporções aí de 3, 4 e 5%, obedecendo o limite máximo de amido que é permitido aí pela legislação. Nessa figura 1 aí, como vocês podem ver, tem mostrando todas as etapas que foram realizadas até obter esse embutido do tipo mortadela. Então, depois dessas etapas que foram realizadas, seguiu para as análises. Essas análises foram a determinação do índice de absorção e solubilidade em água, determinação das propriedades viscoamilográficas de farinha de arroz e fécula de mandioca, a determinação instrumental da cor, determinação instrumental da textura, avaliação sensorial por comparação múltipla e avaliação microbiológica. Aqui nós trouxemos para mostrar para vocês a tabela 1 sobre a composição proximal das amostras dos embutidos tipo mortadela. Então, observando essa tabela, nós podemos verificar que a composição proximal dos embutidos elaborados com as farinhas de arroz crua e pré-gelatinizada é semelhante à composição dos embutidos com fécula de mandioca, e próximo também dos valores que foram encontrados aí na literatura, de acordo com o que esses autores do artigo relataram. Então, a gente pode chegar a uma conclusão aí, até uma conclusão dos próprios autores, que essas diferenças encontradas aí na composição das farinhas de arroz e da fécula de mandioca não influenciam a composição dos embutidos. Provavelmente isso acontece devido à pequena quantidade desses ingredientes que foram adicionados aí durante a elaboração desses produtos.
Olá, meu nome é Tatiane e eu vou falar sobre as propriedades funcionais. Como podemos observar na tabela 2, pode-se verificar que os índices de absorção e solubilidade em água da farinha de arroz crua são reduzidas quando comparados à farinha de arroz pré-gelatinizada, mostrando assim que a severidade do tratamento térmico pode ser considerada como um fator importante para diferentes índices de absorção e solubilidade em água. Já o baixo valor de absorção pode ser atribuído ao restrito acesso à água por causa de uma estrutura compacta. Também podemos observar que, a partir dos resultados encontrados na determinação das propriedades funcionais, acredita-se que a farinha de arroz pré-gelatinizada apresentaria uma maior absorção de água durante a elaboração do embutido tipo mortadela, o que significa um maior rendimento, uma menor perda de peso durante o processo de pasteurização e uma melhor qualidade sensorial do embutido. Falando sobre propriedades viscoamilográficas, podemos observar, a partir do gráfico, que o grânulo de amido natural ele tem a capacidade limitada de absorver água fria devido à manutenção da sua estrutura cristalina do grânulo. Com o aumento da temperatura, no caso, ocorre o inchamento do grânulo de amido, na presença de água, o que quebra sua estrutura cristalina, gelatinizando o amido. Esse comportamento, provavelmente é devido à necessidade de rompimento das ligações entre cadeias de amido para a entrada da água. Como no caso da farinha pré-gelatinizada, a estrutura foi rompida anteriormente pelo processo de extrusão, assim a água entra mais facilmente e favorece o aumento da viscosidade com menor tempo e temperatura. O que é a difração de raio-x? A difração de raio-x é uma técnica comum para o estudo de estruturas cristalinas e de espaçamento atômico em diversos materiais. Agora eu vou falar um pouco sobre como funciona essa difração de raio-x. Essa técnica ela se baseia na interferência construtiva entre os raios-x monocromáticos e uma amostra cristalina. Então, esses raios-x são gerados por um tubo de raios catódicos, que são os tubos de raio-x, filtrados para produzir uma radiação monocromática, colimados e direcionados para a amostra. Então, quando um cristal com uma amostra com uma distância interplanar D é irradiado pelos feixes do raio-x com um determinado comprimento de onda, a difração de raio-x ou a interferência construtiva entre os feixes de raios-x elasticamente espalhados podem ser observadas a ângulos específicos. Falando um pouco sobre as aplicações industriais, são inúmeras as aplicações onde a difração de raio-x pode oferecer, seja no controle do processo, da qualidade da matéria-prima ou na avaliação da qualidade final do produto. Falando sobre as vantagens. A principal delas é a preparação da amostra, que não é destrutiva, também é rápida e fácil, e temos também a alta precisão nos cálculos de espaçamento interplanar, e pode ser analisar diretamente no local do usuário, o que facilita muito na hora de coletar as amostras. Ainda falando sobre as vantagens, uma delas também é que permite caracterizar monocristais e materiais policristalinos e amorfos. Também há a vantagem de que os padrões XRD estão disponíveis em milhares de sistemas de materiais, de uma maneira bem abrangente em diversos bancos de dados de estruturas cristalinas. Essas são as referências que foram utilizadas no nosso trabalho.